Bom, acho que eu vou começar já porque eu estou gravando, então se os outros alunos entrarem depois, eles podem pegar esse comecinho da aula e lá no vídeo depois, tá? Então assim, a gente vai começar o assunto que a gente vai começar de fato a trabalhar, né? Então a gente vai encontrar exercícios na lista, eles vão ser bastante fundamentais para a gente ver os próximos tópicos conforme a gente for seguindo aí na disciplina, tá? Então a gente começa pela parte de movimento unidimensional, tá? Então, por que a gente começa com um movimento unidimensional? A gente vai ver quando for ver um movimento bidimensional e tridimensional que a gente pode descrever esses movimentos como se eles fossem movimentos coordenados em uma dimensão, né? Então, por exemplo, o movimento bidimensional é como se fossem dois movimentos unidimensionais acontecendo ao mesmo tempo, de um ponto de vista de descrição matemática, né? Então, é bastante conveniente que a gente faça a descrição do movimento unidimensional. E como o movimento unidimensional ele é mais simples, a gente não precisa utilizar a notação vetorial desde o começo, né? Então a gente introduz a notação vetorial só quando a gente vai lá trabalhar com o movimento bitridimensional. Então, o que é um movimento unidimensional? Né? O movimento unidimensional é aquele movimento que acontece ao longo de uma reta, né? Então a gente vai fazer essa restrição aqui, trabalhar inicialmente só com movimentos que são retilíneos, né? E aí, para poder fazer a descrição do movimento, a gente vai precisar do que a gente chama de variáveis cinemáticas. A primeira variável cinemática que a gente pode pensar é justamente a posição, né? Mas talvez a que seja mais palpável para a gente é o deslocamento, né? Quando a gente se desloca ao longo de uma rua retilínea, por exemplo, a gente está tendo um movimento acontecer, né? A gente tem o deslocamento implica aí a ideia de movimento. Mas para poder descrever o deslocamento, a gente não utiliza ele diretamente como uma variável de cinemática, porque isso não é conveniente. É mais conveniente a gente trabalhar com a posição como variável cinemática, tá? Então, como que a gente define a posição? Se a gente tem um corpo qualquer ocupando uma posição, como que a gente pode descrever essa posição? Quando a gente está na rua, a gente pode dizer assim, o carro ficou estacionado do lado da loja tal, ou do lado da lata de lixo, ou do lado do poste, alguma coisa assim. A gente tem que usar alguma referência, né? E aí, para fazer a descrição do movimento matematicamente, a gente usa a mesma ideia, a gente utiliza um ponto de referência. A gente costuma chamar esse ponto aí de origem, né? E aí, através da origem, a gente pode utilizar uma distância para poder fazer a descrição matemática, né? Então veja que a gente entra naquela ideia de grandeza, né? A gente tem uma grandeza, que é a posição, que a gente pode atribuir um valor numérico para ela. Ela tem uma dimensão, que vai ser uma dimensão do comprimento, afinal a gente está fazendo uma medida, né? Com uma trena, por exemplo. E aí a gente pode dizer, o carro está a 10 metros do poste. Só que essa informação ela não é completa ainda, porque a gente precisa poder descrever em qual dos dois sentidos a gente vai ter essa posição, né? Porque notem aqui nessa próxima figura que a gente tem uma outra posição que também está uma distância d em relação à nossa origem, tá? Então, a gente precisa utilizar mais um qualificador aí, que seria a esquerda ou a direita, né? Só que isso também é problemático, porque dependendo do jeito que você olha, você inverte essas duas relações, né? Então, de um ponto de vista matemático, é muito mais simples a gente utilizar uma reta real para poder fazer essa descrição. Então, a gente vai ficar com um negócio como esse aqui. Ó. Notem que a gente tem uma reta, que é o que chamei aqui de um eixo x, e que esse eixo ele é numerado, né? Essa numeração está de acordo com a distância em relação à origem, que seria o zero, né? Então, essa distância aqui está medida em metros, né? E aí eu posso dizer que, olha, como é uma reta real, a reta real ela tem um semeixo positivo à direita e um semeixo negativo à esquerda. Então,
a gente diz aqui que minha região negativa vai ter valores negativos de posição e a região positiva vai ter valores positivos de posição. Então, por exemplo, entre esses dois corpos aqui eu tenho uma posição aqui que eu chamei de x1, aliás, de x2, que é de 3 metros, e eu tenho uma posição x1 de menos 3 metros. Notem aqui que é muito comum que a gente enumere as posições, né? Por exemplo, x1, x2, x3, utilizando o eixo que a gente está usando aqui, né? Que é o eixo x, e um índice para denotar que isso é uma posição particular do eixo, né? Então a gente sempre vai utilizar isso para poder fazer as nossas descrições de posição, né? Bem, como eu falei, né, as unidades da posição são unidades de comprimento, né? Porque é uma medida de distância. Então a gente vai ter que é um comprimento. E no SI a gente vai usar o metro. A partir do momento que a gente tem a definição aí do que é uma posição, a gente pode definir o que é um deslocamento, né? Como que a gente poderia medir o deslocamento, por exemplo, dessa posição x1 aqui até a posição x2? A maneira mais intuitiva de fazer isso é ir lá e medir qual que seria essa distância aqui, né? Esse aqui seria meu deslocamento, vou chamar ele de D aqui. Então, claro que de menos 3 até 0 são 3, né? E de 0 até 3 são mais 3 metros. Então, eu tenho um deslocamento aqui que é de 6 metros para a direita, tá? Só que a gente tem uma maneira mais conveniente de descrever o deslocamento, que é através das diferenças das posições. Então, tem que, se a gente pegar e calcular a posição x final menos a posição x inicial, naquela figura a gente vai ter o quê, né? X final menos x inicial, que vai ser de menos 3 metros, aliás, é final, né? Então, mais 3 metros, menos a posição inicial, que era de menos 3 metros, né? Então, aqui a gente vai ficar com menos vai dar mais, né? Então, a gente vai ficar com 6 metros, que era justamente o nosso deslocamento, né? Então, é muito comum que a gente tenha esse tipo de relação aqui, alguma coisa final menos alguma coisa inicial. A gente tem uma notação particular para isso, que é o delta x, né? Pode ser, sei lá, for tempo final menos tempo inicial, a gente chama de delta t e assim por diante, né? Então, o delta significa essa variação entre posição, entre uma variável no seu estado final e a variável no estado inicial, né? Então, na hora de a gente denotar o deslocamento, a gente costuma escrever como sendo ΔX, tá? Quando a gente está trabalhando em uma dimensão. Notem aqui que, dependendo da situação, a gente pode ter um valor que seja negativo. Isso está ok também, tá? Porque o sinal aqui ele denota o sentido do deslocamento. Notem aqui que eu fiquei com um sinal positivo, né, que a gente deixa implícito, geralmente não escreve. Então isso aqui quer dizer que é para a direita, né? Naquela minha figura. E o negativo quer dizer que é para a esquerda na figura. Na verdade, assim, para ser mais rigoroso, o sinal quer dizer o seguinte: se você tem um sinal negativo, quer dizer que o deslocamento foi no sentido negativo do eixo. E se for positivo, ele foi no sentido positivo do eixo. Porque, na verdade, a ideia da descrição do sentido do eixo ela é bastante arbitrária. Às vezes a gente vai trabalhar lá com movimentos em uma rampa, por exemplo, que tem uma rampa assim, com um ângulo θ em relação horizontal, e aí você escolhe um eixo x que é para a esquerda, assim. Então, se você tiver um deslocamento que é negativo, ele seria para cima, na rampa, rampa acima, né, que seria para a direita nessa figura. Então a gente tem que tomar esse cuidado que
a escolha do sentido do sistema de referência ela é arbitrária, né? É comum que a gente adote ele para a direita, mas também é comum que a gente não adote para a direita. Então, é só também esse cuidado que o sinal a rigor quer dizer que é no sentido oposto ao do eixo x positivo, tá? A questão das unidades, a gente tem as mesmas unidades que a posição, né? Lembra aquela ideia lá de que você só pode igualar coisas que têm as mesmas unidades, né? Então, se ΔX é o deslocamento e ele é igual a x final menos x inicial, x inicial e x final tem dimensão de comprimento. Então, ΔX também tem que ter dimensão de comprimento, né? Então, e a unidade seria o metro dentro do sistema internacional, né? Uma coisa que é interessante de notar aqui é que a gente não deve confundir o deslocamento com distância percorrida, tá? E é uma coisa que a gente costuma achar estranho quando a gente vê isso pela primeira vez, né? Você pegar um carro, por exemplo, ele sai lá de um ponto qualquer, faz toda uma viagem lá de vários quilômetros, chega em outro ponto e volta para essa posição inicial que ele tinha. E aí a gente vai perceber o seguinte, que a posição inicial dele é igual à posição final. Então a gente conclui disso aqui que o ΔX é igual a zero. Faz algum sentido isso? Porque quando você pega e olha lá no odômetro do carro, ele vai estar registrando um valor numérico diferente de zero, que é justamente o comprimento total da estrada, né? Na verdade, para a física faz, porque a gente vai verificar várias leis físicas que dependem do deslocamento. E essas leis físicas elas prevêem resultados nulos quando a gente tem um deslocamento que é igual a zero, né? Então, notem que apesar do nome às vezes no dia a dia ter uma interpretação diferente, né? A gente interpretaria mais como o odômetro do carro faz, né? Que é percorrer a distância e somar essa distância total percorrida e dizer que, olha, isso aqui é o deslocamento. Mas para a física é distinto, né? Para a física o que importa é a diferença entre a posição final e a posição inicial. Então, o que a gente chama de distância percorrida seria justamente aquilo que o odômetro do carro registra. E matematicamente a gente consegue descrever isso como sendo a soma de todos os deslocamentos sofridos, só que em módulo, tá? Então eu chamo aqui, ó, de dp, de distância percorrida, e ele é a soma do primeiro deslocamento em módulo. Isso, Marcos, eu estou usando as minhas notas de aula, que estão disponíveis lá no site, tá? O site é esse aqui, ó, cgraf. .github.io. Então, você entrar lá vai ter um link que vai estar escrito notas de aula e aí de física 1, né? E você clica lá, vai abrir esse PDF aí. Aí notem aqui, né, que eu vou somando em módulo todos os meus deslocamentos. Aqui, claro, eu estou pensando em deslocamentos que são retilíneos, na verdade, né, porque a gente está pensando em um movimento unidimensional. Então seria um bloquinho que ele está aqui, ele se desloca para cá, depois ele se desloca para uma outra posição, depois ele volta para essa daqui, depois vem para cá de novo, depois vem para cá. Então, se você somar todos esses deslocamentos, vai dar essa distância total percorrida, que seria o que o carro registra. Tá? Se você tem uma coisa que não seja retilínea, a gente tem como definir isso através de cálculos. Vocês devem ver isso lá em cálculo 3, eu acho. Certo, pessoal? Então, assim, definições são bastante simples, mas que a gente precisa fazer, tá? Principalmente essa questão da distância percorrida, né? Que a distância percorrida é aquilo que a gente pensa mais de um ponto de vista prático, né? Mas o deslocamento é aquilo que a gente precisa aqui na física. O próximo passo é a gente definir a posição como uma função do tempo. Então notem que um corpo qualquer que se move, a gente pode dizer o seguinte, que em cada instante
ele ocupa alguma posição no espaço, né? E que, claro, para um instante você não pode ocupar duas posições no espaço, você tem uma posição só. Mas claro que em dois instantes diferentes você pode estar na mesma posição, né? Então isso vem exatamente daquela ideia de função, né? Então, você pode dizer que existe um conjunto de valores de tempo e um conjunto de valores de posição. Então existe uma função que vai ter, que a gente costuma chamar de x de t, que ela vai associar a cada valor de tempo um valor de posição diferente, né? Então isso significa, né, usando essa notação aqui de função, né, se você pega um valor de tempo t1, coloca esse valor de tempo lá na função, que a princípio você não vai saber o que é, né, mas dependendo da situação a gente sabe, ele vai conseguir calcular para a gente qual vai ser o valor exato da posição que o corpo ocupa. Depois, num valor de tempo t2, a gente vai ter um valor de posição t2 e assim por diante, né? Então, para qualquer valor de tempo, a gente obtém um valor de posição, né? Como eu falei lá na aula de revisão, essa figura aqui em cima não é muito útil para a gente ver propriedades da função, né? É melhor a gente utilizar um gráfico, onde a gente vai relacionar aqui no eixo horizontal os valores de tempo e no eixo vertical os valores de posição. E eu tenho três casos aqui que a gente vai estudar ao longo desse capítulo de movimento unidimensional, em que a gente relaciona justamente a posição como uma função do tempo, né? O caso mais simples é esse daqui, em que a gente percebe que para todos os valores de tempo a gente tem exatamente o mesmo valor de posição. Isso aqui é um movimento com posição constante, né? Basicamente é um corpo que está parado. Então, para qualquer valor de tempo, ele sempre ocupa a mesma posição. Então, é o nosso carro lá estacionado na rua, né? Já esse caso aqui, ó, a gente percebe que a posição ela evolui linearmente com o tempo, né? Então, se é uma equação linear, a gente sabe que ela deve ter uma cara assim, né? A posição vai ser igual a uma constante, vou chamar aqui de alfa, vezes o tempo, mais uma outra constante beta. Já tem aqui uma terceira, em que a gente tem... Aí é mais difícil ver, né? Quando a gente tem uma curvatura, a gente sabe que, olha, não é reto. Mas eu também fico inseguro em dizer qual que é a forma exata que isso aqui tem. Existem maneiras matemáticas de a gente conseguir pegar uma curva dessas e determinar qual que vai ser a forma dela certinho, né? Mas assim, só de olhar fica difícil. Mas a gente sabe que, bem, é um movimento que não é um movimento retilíneo, né? A gente vai ver depois que, quer dizer, eu sei porque eu fiz esse gráfico, né? Mas ele tem essa cara aqui, ó. Alfa vezes t ao quadrado mais beta t mais, sei lá, gama. Que é o movimento que acontece quando a gente tem aceleração constante, tá? Então a gente vai notar que a gente tem esse termo adicional aqui até o quadrado. Então isso aqui é uma parábola, tá? Mas se eu tivesse aqui uma coisa que se fosse lá, x ao cubo, ele teria uma forma assim que, dependendo dos parâmetros, pode ser similar a isso aqui. Mas a gente não vai trabalhar com uma situação que a gente tem ali o x ao cubo, tá? A gente vai trabalhar com movimentos de aceleração constante, que são justamente esse caso aqui, né? A gente vai ver que a grande motivação para a gente trabalhar com movimentos com aceleração constante é o fato de que a queda livre, né, ela apresenta a aceleração da gravidade, que é uma aceleração constante. E esse é o grande motivo para a gente estudar tanto movimentos com aceleração constante. Até quando a gente for ver rotações, a gente vai ver movimentos de rotação com aceleração angular constante. Só que isso não tem nenhuma razão para a gente fazer isso, porque não existe movimento angular com aceleração constante que seja notável, tá? A gente só faz isso por questão de simplicidade mesmo. Então,
esses três movimentos que estão representados nessa figura vão ser os três movimentos que vão ser relevantes para a gente aqui nessa disciplina de Física 1. Tá? Depois que vocês forem entrar lá em Física 2, vocês vão ver mais um que é muito interessante, que é o movimento oscilatório. Né? Então, se você pegar um sistema massa-mola, a gente vai ter um movimento que vai fazer isso aqui. Né? Eu acho que até tinha comentado lá na aula de revisão também, na hora de falar sobre gráficos. Tá? Então, agora partindo para a definição de velocidade. Quando a gente tem um movimento, é bastante notável para a gente, até de uma experiência cotidiana, que o tempo que demora para que ele ocorra é relevante. Né? Então, você pode ter lá um deslocamento que você faz em meia hora se você estiver a pé, ou você faz em, sei lá, 10 minutos se você estiver de bicicleta, né? Ou menos ainda se você estiver de carro. Então, é interessante que a gente defina a velocidade. Né? Então, como a gente pode fazer isso? Então, a definição de velocidade ela já é um pouquinho mais complicada, porque a gente tem um caso particular que é interessante, que é o caso da velocidade instantânea. Para poder definir a velocidade instantânea, eu gosto de fazer ela pelo método gráfico. Tá? Então, eu começo definindo a velocidade média. Que a definição de velocidade média é bastante simples. Né? Então, eu tenho aqui esse símbolo aqui quer dizer média da variável que está dentro. Tá? Então, velocidade média pode ser alternativamente uma barrinha em cima. Assim. Acho que na lista de exercícios no formulário está até a barrinha em cima, que é um pouco mais compacto. Né? Então, tem que a velocidade média é definida como sendo o deslocamento dividido pelo tempo. Tá? Então, se você tem um deslocamento que ocorre num tempo menor, você tem uma velocidade média maior. As unidades associadas à velocidade média a gente pode determinar através da análise dimensional aqui da velocidade média, ou seja, a dimensão da velocidade média vai ser a dimensão dessa razão ΔX sobre ΔT, que vai ser a dimensão de comprimento, a gente costuma usar L para denotar comprimento, sobre T, que é o que a gente usa para denotar tempo. Né? Então, vai ser comprimento por tempo dentro do sistema internacional, isso vai ser metros por segundo. Num gráfico a gente consegue interpretar isso. Tá? Então vamos supor que a gente tem aqui um gráfico da posição em função do tempo. Estou colocando uma curva aqui para ficar mais fácil de visualizar. Tá? Então a gente tem lá uma posição inicial que eu ocupava num tempo inicial e uma posição final que eu ocupava num tempo final. Se eu pegar e ligar esses dois pontos aí, eu vou ter essa linha pontilhada. Só que notem que essa distância aqui é o meu ΔX, que é o que aparece aqui, né, na definição da velocidade média. E aqui embaixo eu tenho um ΔT, que é o que aparece embaixo aqui. Então, né, continuando isso aqui, eu posso pegar e fazer um triângulo retângulo. Então, isso aqui vai ser o meu ΔX, isso aqui embaixo vai ser o meu ΔT. E se eu pegar a tangente desse ângulo aqui, θ, qual vai ser o valor dela? Vai ser cateto oposto, que é ΔX, sobre o cateto adjacente, que é ΔT. Então a gente nota que a velocidade média no gráfico ela é dada pela tangente daquele ângulo θ. Então, conforme a gente vê uma inclinação maior daquela reta, intuitivamente a gente sabe que a gente tem uma velocidade média maior. Notem que o gráfico ele não deve ser pensado como uma maneira da gente obter resultados exatos das coisas. Tá? A gente utiliza o gráfico como uma ferramenta de visualização, né? Então ela ajuda a gente a entender melhor o que está acontecendo. Então, por exemplo, se a gente pegar esse outro gráfico aqui e eu me perguntar, olha, desses pontos aqui, CD ou AB, quais dos dois intervalos, né, tem a maior velocidade média? É aquele
que a reta que liga os pontos tem a maior inclinação. Então, claramente aqui, AB tem uma velocidade média maior do que o intervalo CD. Isso acaba sendo, na verdade, bastante útil para a gente definir depois a ideia de velocidade instantânea, tá? Antes disso, eu queria definir a questão dos sinais para velocidade, tá? Como que a gente define sinal para velocidade? Porque para posição ficou claro assim que se você está no semieixo negativo, posição negativa. Se você está no semieixo positivo, posição positiva. O deslocamento vai depender, né, do sinal ali do teu ΔX, né? Se o ΔX é positivo, quer dizer que se deslocou no sentido positivo do eixo. Se você tem um ΔX que é negativo, você se deslocou no sentido negativo do eixo. Agora, quando a gente fala para velocidade, como que a gente define isso? Se a gente pensar ali na própria definição da velocidade média, isso vai ficar bastante claro, né? Porque a velocidade média é definida como sendo ΔX sobre ΔT. E a gente sabe que aqui o ΔX ele vai trazer um sinal ou não, né? E o ΔT? O ΔT é sempre positivo, tá? Porque você não volta no tempo, né? Então a gente sabe que a definição da velocidade ela vem puramente, o sinal da velocidade vem puramente do deslocamento. Então se você se desloca no sentido positivo do eixo, a velocidade é positiva. Se você se desloca no sentido negativo, a sua velocidade é negativa, tá? Não vai ter nenhum mistério aí. No caso da aceleração aí é mais complicado. A gente vai ter que fazer uma análise mais complexa para poder determinar qual vai ser o sinal da aceleração, tá? Agora a gente vai definir o que a gente chama de velocidade instantânea. Aqui mora o primeiro complicador, tá? Então como que a gente pode fazer isso através desse método gráfico? Em primeiro lugar, o que é a velocidade instantânea, né? Se você pegar qualquer veículo aí, você vai ter um ponteiro no velocímetro que vai indicar a cada instante um certo valor. Mesmo que você esteja ganhando ou perdendo velocidade, esse ponteiro vai estar alterando de posição continuamente. Em um dado instante ele aponta para um número. Esse número é a velocidade instantânea. E como que você pode determinar isso, né? Matematicamente, a maneira mais simples de você determinar uma velocidade instantânea é por aproximação. Você pode dizer o seguinte, ao invés de eu pegar e determinar exatamente a minha velocidade instantânea, eu vou dividir o meu tempo em vários pequenos segmentos e vou calcular uma velocidade média num intervalo muito pequenininho, por exemplo, 1 segundo. E aí eu vou usar esse valor de velocidade como um valor de aproximação para a minha velocidade instantânea. Mas talvez isso não seja suficiente, porque a velocidade pode estar sendo alterada muito rapidamente. Aí o que você faz é diminuir esse intervalo do tempo. Então você sempre tem essa liberdade de você usar intervalos de tempos menores, né? Você até pode fazer assim, ó, você calcula para 1 segundo, vê quanto que dá, calcula para meio, vê quanto dá, calcula para 0,1, vê quanto dá, e aí você vai verificando se esse valor vai mudando, né? O valor de velocidade média que você vai obtendo quando você vai diminuindo o intervalo. A hora que ele parar de se alterar substancialmente, você pode dizer que a tua aproximação é boa o suficiente, tá? Esse conceito, ele é o que vocês vão aprender lá na disciplina de cálculo, como o que a gente chama de limite, tá? Então, o limite, esse é o limite com ΔT tendendo a zero. Na prática, você não vai até zero, você vai até o limite da sua precisão, né? Porque quando a gente mede coisas em física, né, você vai ter sempre um limite de validade dessa medida. A gente vai ver isso aí na disciplina, na parte de laboratório da disciplina, né? Então a gente vai verificar que não adianta a gente pegar e ficar fazendo uma conta que vai ter 50 casas decimais depois da vírgula, se a gente vai fazer uma medida que vai ter no máximo, sei lá, 3. Então é uma aproximação bastante válida você tomar essa ideia de limite, mesmo que você não chega até o limite matemático, né? Mas vocês vão ver que
dá para chegar matematicamente no limite, para muitos casos, pelo menos, né? Então, isso aqui é uma coisa bem definida. Isso até estranho, né? Porque se você olhar aqui, ó, se teu delta t tende a zero, você vai ficar com zero aqui embaixo. E teu delta x, como ele depende, na verdade, do delta t, ele também vai a zero. Então isso aqui tem uma cara de que vai virar zero sobre zero, né? Só que essa razão, ela é bem definida, ela converge para um certo valor. Ela não, mesmo que você vá a zero, ele não vai ficar zero sobre zero. É um negócio bem estranho, mas vocês vão aprender lá com os rigores em cálculo que isso é bastante possível, tá? Então, do ponto de vista gráfico, o que a gente está fazendo quando a gente está tomando essa ideia aqui de limite? É como se a gente estivesse pegando essas várias retas aqui, ó. Então tem aqui ó, o primeiro intervalo que eu vou pegar desse ponto aqui até esse outro ponto aqui em cima. E aí eu tenho essa primeira reta aqui que vai me dar uma certa inclinação. A inclinação dela em relação horizontal, que vai ser medida aqui, esse ângulo θ, ele vai me dar uma aproximação para a velocidade média. Se isso aqui não estiver bom o suficiente, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar e utilizar esse ponto aqui, ó, um intervalo mais estreito de tempo, né? Se esse não estiver suficientemente bom, a gente utiliza esse outro aqui. Então o que a gente está fazendo é justamente tomando intervalos mais curtos, né? Nota que quando a gente muda de um intervalo para outro, a gente pode melhorar ou piorar a nossa aproximação para a velocidade instantânea, ou ela pode permanecer igual, mas aí a tendência é que ela melhore, tá? Então por isso que a gente pode ir sempre diminuindo o intervalo com confiança de que eventualmente ele vai ficar bom o suficiente. No ponto de vista gráfico, a gente vai perceber o seguinte, ó, que conforme você vai aproximando esses pontos mais externos, né, esse aqui e esse daqui, você vai fazendo com que eles vão se aproximando de um ponto intermediário aqui que eu chamei de P, que é de fato onde eu quero saber, né, no instante que eu quero saber a velocidade instantânea. Então aqui eu vou chamar isso aqui de TP. Eu quero, na verdade, saber a velocidade quando T é igual a TP, né? Depois a gente vai ver que na verdade isso é uma função também, né? Então a gente vai notar o seguinte, que esses pontos eles vão tenderem a convergir para o ponto P. E no limite, quando ΔT tendendo a zero, é justamente isso que acontece. E essas retas aqui que cortam a curva que representa a posição como função do tempo, elas vão virar no limite, né, quando os três pontos forem iguais ao ponto P, essa reta aí vai virar uma reta tangente, tá? Que é essa reta pontilhada que tem desenhada aqui. O que é uma reta tangente? Reta tangente é a reta que toca uma curva somente em um ponto. Então, se você pegar lá, eu acho que vai ficar mais fácil de entender isso nesse conceito. Se você pegar um copo, encostar uma régua no copo, você pode ir girando a régua, né, mudando a inclinação dessa régua, e você vai ter somente um ponto do copo que está em contato com a régua. Né? Você vai ter lá um negócio assim. E você tem aqui a régua que vem e toca em um ponto qualquer aqui do copo. Se você muda essa inclinação θ aqui da régua, você vai estar mudando esse ponto de contato mais para cima ou para baixo. Tá? Então, quando você tem que a régua está encostando exatamente no ponto P aqui dessa curva, você tem a reta tangente ao ponto P. E a inclinação dessa reta, quando ela está encostando só nesse ponto, vai dar justamente o valor da velocidade instantânea. Tá? Então, a interpretação da reta tangente num gráfico de posição em função do tempo é que a inclinação da reta tangente é justamente o valor da velocidade instantânea naquele ponto. Tá? Isso também é um conceito que vocês vão estudar bastante lá na disciplina de cálculo, e ele está relacionado ao conceito de derivada. Tá? Então, a derivada é como se fosse a taxa de variação de uma função. Tá? Então, o professor de cálculo vai
usar exatamente essa interpretação aí para poder explicar para vocês a ideia de derivada, tá? Notem aqui que eu estou usando um gráfico de posição em função do tempo, mas eu tenho informações de velocidade, tá? Quais são as informações, né? Por exemplo, se eu tenho esse ponto aqui e esse ponto, eu tenho que essa reta me dá a velocidade média entre esses dois pontos, a inclinação, né? A tangente do ângulo de inclinação vai me dar a velocidade média. E que a tangente do ângulo de inclinação da reta tangente me dá a velocidade instantânea naquele ponto, tá? Então, notem como a ideia de utilizar os gráficos é bastante rica, porque ela tem várias informações que são encerradas aí nesse gráfico, tá? Outra coisa interessante é que você pode ter uma inclinação que é positiva, como esse θ1 aqui, ou você pode ter uma inclinação que é negativa, como esse θ2 aqui, né? O que isso significa, né? Veja que se o ângulo θ é acima do horizontal, isso implica que você vai ter uma velocidade que é positiva. Se você tem uma inclinação que é negativa, né, que o θ2 está abaixo do horizontal, você tem uma inclinação que é negativa, tá? Então a velocidade vai ser negativa. Então, mais uma informação que a gente consegue determinar aí através do gráfico, tá? Claro que é qualitativo, a gente não tem um valor quantitativo, mas muitas vezes o que basta para a gente é justamente verificar ali uma interpretação qualitativa, tá? Um outro ponto especial é esse ponto aqui, ó, em que a inclinação da reta tangente é zero, ou seja, a reta tangente é exatamente horizontal. Nesse ponto, a nossa velocidade vai ser nula. Então veja que a tangente de zero é zero, né? Então a gente tem aqui nesse ponto um ponto em que a velocidade é nula, tá? Aqui vai ser momentaneamente, é só naquele ponto ali que a velocidade é nula, depois, antes ou depois, a gente vai ter alguma inclinação da reta tangente, então por isso ela vai ser diferente de zero, né? Mas no ponto P a gente tem uma velocidade que é momentaneamente nula, tá? Se a gente faz um lançamento vertical, por exemplo, a gente arremessa uma esfera para cima, quando ela chega no ponto mais alto, ela tem uma velocidade momentaneamente nula, né? Quando ela está invertendo o movimento. Então, se a gente fizer o gráfico da posição desse lançamento em função do tempo, a gente vai ter o quê? Uma inclinação positiva que vai diminuindo até que eventualmente ela fique uma inclinação zero, então ela para momentaneamente, e depois ela passa a ter uma inclinação negativa, conforme ela vai caindo, né? Então, no começo a gente tem uma velocidade positiva, então ele está subindo, depois ele para, depois ele tem uma velocidade negativa que está descendo, né? Assumindo, claro, que a gente tem um eixo X positivo apontando para cima. Pessoal, tem essa discussão aqui do limite, eu não acho que vale a pena eu entrar em detalhes aqui, porque ele é um cálculo bastante demorado, tá? Mas vocês vão ver esse tipo de conta lá em cálculo, tá? Então, vocês não vão perder nada em ver aqui, eu costumo colocar para quem tiver interesse e dar uma olhada já, tá? Eu explico como funciona para a gente determinar aí o cálculo do limite considerando uma função particular, tá? Eu digo assim, olha, a minha posição é dada por essa função aqui, x de t igual a alfa t ao quadrado mais beta, e eu calculo aquele limite delta x sobre delta t, com delta t tendendo a zero, que seria justamente determinar a velocidade instantânea nesse ponto P aqui, que é justamente o que vocês vão ver lá em cálculo quando vocês forem ver o conceito de derivada, tá? Quem tiver interesse em já dar uma olhada, pode ficar à vontade de fazer uma leitura dessa sessão aqui, mas ela não é obrigatória, tá? Bem, a gente pode definir o que a gente chama de velocidades escalares média e instantânea, tá?
essas velocidades escalares, elas também não têm utilidade em física, assim como aquele deslocamento, como é que eu falei, distância percorrida, ela não tem utilidade em física. Aqui eu acabei escrevendo ds em vez de dp, tá? Que seria aqui o deslocamento, né? Então, se eu pegar a velocidade escalar média, ela é definida como sendo o deslocamento, a distância percorrida, né? Não o deslocamento, a distância percorrida, dividido pelo tempo. Então, esse é basicamente o conceito de velocidade média que o carro usa também, que é pegar a distância que foi percorrida e dividir pelo tempo. Só que isso acaba não tendo utilidade para a gente, porque, de novo, né, o deslocamento ele, e a velocidade que interessam para a física, eles sempre têm que ser definidos através da diferença entre as posições, né, ΔX. No caso específico da velocidade escalar instantânea, ela tem uma interpretação, tá? A gente costuma chamar isso de velocidade escalar, simplesmente. Ou velocidade escalar instantânea, né? E ela é igual ao módulo da minha velocidade, basicamente. Porque se a gente for pegar e fazer a definição da velocidade escalar, ela pode ser dita como sendo o limite com ΔT tendendo a zero de distância percorrida sobre ΔT. Só que a distância percorrida ela é o módulo de ΔX1 mais o módulo de ΔX2 mais o módulo ΔX3 e assim por diante. Né? Então vejo que aqui eu tenho uma coisa estritamente positiva, né? Porque está tudo em módulo. E quando você toma o ΔT tendendo a zero, você não vai ter vários deslocamentos, você vai ter um deslocamento só. Né? Você vai ter só o deslocamento ΔX1. Então isso aqui acaba coincidindo com a própria definição da velocidade instantânea, exceto pelo módulo. Então a gente pode concluir que a velocidade escalar ela vai ser simplesmente igual ao módulo da velocidade instantânea. Tá? Eu costumo sempre chamar de velocidade instantânea, mas é comum que alguns livros, algumas outras pessoas acabem chamando de velocidade escalar, tá? Se referindo simplesmente ao módulo da velocidade. E esse conceito de velocidade escalar ele vai mapear exatamente com o módulo do vetor velocidade mais para frente. Tá? Então, só para poder justificar essa interpretação e esse uso, eu fiz essa discussão aqui para explicar a ideia de velocidade escalar instantânea. Tá? Mas, assim, não tem nada de novidade, se refere simplesmente ao módulo do valor da velocidade instantânea. Assim como a posição pode ser escrita como uma função do tempo, a velocidade também pode, tá? Então, para um certo valor lá de tempo, a gente vai ter um valor de velocidade associado, né? Então, de novo, né, a gente pode falar lá em um valor de t, um valor de velocidade correspondente, e pode definir uma função da velocidade. Mais uma vez, né, fazendo gráficos, fica mais fácil para a gente verificar as propriedades particulares aí da nossa velocidade, né? Então a gente pode ter um caso em que a velocidade é constante. Então a velocidade ela vai ficar como um gráfico de uma reta em que a gente tem o mesmo valor de velocidade para todos os instantes de tempo. Outra possibilidade é a gente ter uma reta, né? Essa reta a gente vai verificar, né, na próxima aula, que isso aqui corresponde para o caso de aceleração constante. Aqui eu tenho um caso, só para não ficar só com dois gráficos, eu coloquei um caso em que a gente tem lá um movimento oscilatório, né? Então a gente tem a velocidade como sendo dada por uma função trigonométrica do tempo. Mas o fato é que, assim, olhando para os gráficos, a gente consegue perceber que são movimentos diferentes, né? Então, de novo, né, a ideia do gráfico é trazer bastante informação para a gente. Bem, agora a gente passa a ter algumas aplicações, uma aplicação um pouco mais
interessante, um pouco mais palpável para a gente, que vai ser sair das definições e entrar para o caso da gente ter uma primeira equação com a qual a gente pode trabalhar, que é da evolução temporal da posição para o caso de velocidade constante. Tá? Como que a gente define isso? Bem, se a gente conhece a velocidade média, a gente pode dizer o seguinte, ó, que ΔX vai ser igual a velocidade média vezes ΔT. Isso aqui sai na definição, né? Que a velocidade média é igual a ΔX sobre ΔT. Se eu multiplicar dos dois lados por ΔT, a gente obtém que ΔX é igual a V médio vezes ΔT. ΔX eu posso abrir também e escrever como x final menos x inicial, né? Então eu posso escrever como sendo x final menos x inicial é igual a velocidade média vezes ΔT. E eu posso pegar esse x inicial e passar para a direita e eu vou ficar com essa expressão aqui. Em especial, né, a velocidade, se ela for constante, a gente vai ter que a velocidade média é igual à velocidade instantânea. Né? Como é que eu posso saber isso? Bem, se você pegar qualquer intervalo de tempo, se você tem a mesma velocidade, você tem uma velocidade média que é constante, né? Você vai ter o mesmo valor para a razão ΔX sobre ΔT. Então, a gente pode simplesmente dizer que o teu ΔV vai ser igual à tua velocidade instantânea. Então a gente tem que xf é igual a xi mais v vezes ΔT. Outra coisa que a gente costuma fazer quando a gente está trabalhando com essas equações é pensar no seguinte: quando a gente vai trabalhar no laboratório, a gente usa um cronômetro. No cronômetro a gente tem sempre liberdade de zerar o cronômetro e iniciar ele quando o movimento começa a acontecer. Né? Então a gente costuma dizer que o nosso t inicial é zero. E o nosso TF vai ser simplesmente T, que é a leitura do cronômetro. Né? Então a gente fica com essa expressão aqui, ó, que vocês devem conhecer. Né? X final é igual a x inicial mais velocidade vezes tempo. Então isso aqui é a evolução temporal da velocidade, aliás, evolução temporal da posição para a velocidade constante. Tá? A gente sabe que isso é uma equação, então a gente pode ter qualquer uma dessas coisas que estão aqui dentro como sendo uma incógnita. Né? A gente pode ter desde a velocidade, como o tempo, como posição inicial, posição final, qualquer uma delas. Né? Notem que isso aqui tem uma cara de equação da reta. Né? Então a gente percebe que, analisando essa expressão, o nosso gráfico da velocidade vai corresponder aliás, o gráfico da posição, né? O gráfico está meio longe, vou fazer aqui do lado. O gráfico da posição vai ser aquele gráfico em que a gente tem uma reta assim, em que esse ponto aqui, deixa eu fazer outra cor, esse ponto de interseção aqui, ele corresponde à minha posição inicial, ou minha posição quando t é igual a zero, né? Às vezes a gente denota isso por x0, mas tanto faz. E aqui essa inclinação dessa reta, ela me dá justamente a velocidade. Né? Notem que o B aqui, ó, é justamente a tangente do ângulo θ. Né? A gente já tinha interpretado como sendo a nossa velocidade. E aqui o xi, né, está claramente ocupando a posição aqui do A. Então é por isso que a gente diz, né, que no gráfico de posição e função do tempo, uma reta representa um movimento com velocidade constante. Inclusive quando a gente tem uma reta horizontal, né, só que a velocidade constante nesse caso é zero. Ah, tá aqui, ó. Fiz o gráfico x, função do tempo. Aqui é minha posição inicial, xi, ou x0. E aqui eu tenho um exemplo, tá? É um exemplo de aplicação. Que, o pessoal costuma gostar de fazer isso aqui por movimento relativo. Mas eu prefiro fazer
utilizando as funções da posição para poder ilustrar um pouco essa ideia, tá? Então, nosso exemplo diz o seguinte, ó, tempo para que um veículo alcance outro. Em um certo instante, dois carros trafegam por uma rua retilínea no mesmo sentido, de forma que suas velocidades são constantes. A distância entre eles é de 800 metros. Se as velocidades são V1 igual a 25,2 metros por segundo e V2 igual a 30,5 metros por segundo, letra A. Quanto tempo transcorre até que o primeiro veículo seja alcançado pelo segundo? Então, aqui tem uma ilustração, tá? Então a gente tem um eixo X, que vai representar um movimento, né, que é um movimento retilíneo. Eu tenho aqui o veículo V1, com velocidade V1, e o veículo com velocidade V2. Notem que a flechinha é um pouquinho maior no caso do V2, que é justamente para representar que a velocidade é maior. Aí eu tenho uma distância entre eles, né, de 800 metros. Eu quero saber quanto tempo demora até que eles se encontrem, né? Então aqui, ó, eu fiz uma representação no gráfico, tá? Então eu faço assim, eu considero que a gente tem a origem exatamente na posição do veículo 2, né? Então vou colocar essa bolinha aqui para representar a origem. E aí eu tenho essa posição do veículo 1, que vai ser de 800 metros, né? Então por isso que eu peguei e fiz o gráfico assim. A posição do veículo 2, ela parte exatamente do zero, aqui da origem do meu gráfico. E a posição do carro número 1, ela já parte um pouquinho adiante, né? Então está um pouquinho acima aqui, que são os 800 metros. Aqui o x está em metros, tá? E por que eu fiz retas? Porque o meu problema me diz que as velocidades são constantes. Então eu tenho certeza que num gráfico de posição em função do tempo, eu vou ter uma reta, né, para os dois casos. E eu preciso então descobrir quanto tempo demora até que o primeiro veículo seja alcançado pelo segundo, né? Então, como eu posso fazer isso? Bem, a gente sabe que, por causa de velocidade constante, então, a minha posição como função do tempo, ela tem que ser com essa cara aqui, ó, posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Como eu tenho dois veículos, né, eu vou ter que diferenciar. Eu tenho a velocidade do trem número 1, aliás, do trem não, do carro número 1, que está aqui, que ele vai ter uma posição x1 inicial e vai ter uma velocidade v1 correspondente. Aí eu tenho o veículo número 2, que vai estar com uma posição x2 inicial mais uma velocidade 2 vezes o tempo. Note que o tempo aqui é uma variável comum para os dois, tá? Então estou considerando que os dois eles têm o mesmo valor de tempo, né? Então é como se eu tivesse começado a cronometrar exatamente nesse instante que foi descrito, né? Que foi quando o segundo veículo estava na origem e o primeiro estava a 800 metros adiante, né? À direita aqui na minha figura. Outra coisa que eu posso tirar aí do meu problema é que ele me fala nessas informações, ó, posição inicial do veículo número 1 a 800 metros e a posição inicial do segundo veículo é 0 metros. Essas coisas aqui elas não estão exatamente explícitas, né? A gente tem que pensar um pouquinho aqui para poder verificar que a gente pode fazer isso, né? Devido à minha figura, minha escolha do sistema de referência, minha escolha de colocar o zero exatamente na posição do carro número 2, implica aqui que a posição do carro número 1 800 e a posição do carro número 2 vai ser zero, né? Eu poderia ter feito diferente, mas me parece que fazer diferente seria uma escolha pior do que essa, tá? Então, às vezes, fazer esse tipo de escolha é uma coisa que exige um pouquinho de prática, né? Fazer alguns exercícios aí e verificar sempre aquilo que é melhor, né? Então, isso aqui vai nos levar a poder escrever esse sistema aqui de acordo com essa expressão aqui embaixo. Então, eu coloquei aqui 800 metros, né, no lugar de x1. E aqui eu tenho mais V1 vezes T. E embaixo eu vou ficar com zero, né? Então não vou
precisar escrever, vai ficar só V2 vezes t. Não vou substituir as velocidades agora, eu vou simplesmente igualar essas duas expressões. Por que eu vou igualar? Porque a gente está interessado em determinar em que instante de tempo os dois corpos eles vão se encontrar. Né? Se encontrar é justamente ter o mesmo valor de posição. Então, fazendo isso, o que eu vou ter? Igualando essas duas expressões, né? x1 igual a x2, eu vou ter 800 metros mais v1 vezes t, que vai ser igual a v2 vezes t. Nota que eu posso pegar esse v1 vezes t aqui e diminuir dos dois lados, né? Então, eu vou ficar colocando em evidência o tempo, que é uma variável comum, v2 menos v1 vezes t, aqui à direita, né? Isso vai ter que ser igual, então, a 800 metros. Isolando t, dividido, então, 800 metros por v2 menos v1, a gente vai ficar finalmente com essa expressão aqui, onde eu vou conseguir determinar um tempo de 151 segundos, tá? Qual que é a segunda pergunta? A segunda pergunta diz pra gente assim, ó, qual a distância percorrida por cada um dos veículos entre o instante inicial e o instante onde o segundo alcança o primeiro, tá? Então, assim, para poder determinar qual que é a distância percorrida, fica bastante simples, né? Porque a gente já tem o valor do tempo, então, como a gente tem os valores de velocidade, tem as equações que me dão a evolução da posição, né? Que são essas duas aqui desse grupo, fica fácil a gente determinar quais são as posições finais, né? Ou melhor ainda, né, se a gente quiser só determinar qual é o deslocamento, a gente sempre sabe que o deslocamento pode ser escrito como sendo Δx igual a v vezes t. Né? Então, pensando em Δx1, eu vou ficar com a velocidade de 25,2 metros por segundo vezes os meus 150,9 segundos aqui. Eu até coloquei uma nota aqui, né? O resultado por o tempo é de 150,94339662 segundos. Mas eu descartei aí os dígitos e deixei só com 3 algoritmos significativos. São coisas que a gente vai ver lá no laboratório, tá? Então eu denotei como 151. Mas para poder fazer os cálculos, né, quando que a gente vai fazer esse tipo de arredondamento? Só na resposta final, para não ter problemas de precisão nos cálculos, tá? Na hora de pegar e fazer os cálculos aqui do meu deslocamento, eu coloquei um dígito a mais, né? Eu coloquei o 9. Então, 150,9 segundos. E aí eu obtive aqui 3,80 km de deslocamento para o veículo número 1 e 4,60 km para o deslocamento do veículo número 2. Tá? Bem, pessoal, aqui eu teria mais um exemplo para fazer, mas eu gostaria que vocês acompanhassem aí nas notas de aula mesmo. Apesar de eu estar um pouco melhor hoje, eu ainda estou meio enjoado. Está meio difícil aqui de dar aula, tá? Então eu gostaria de terminar um pouquinho mais cedo e aí deixar aqui em aberto esse exemplo para vocês verificarem. E assim, com esse conhecimento que a gente verificou aqui, essas definições, conhecimento do ensino médio que vocês com certeza já têm, e mais esse exemplo aqui para auxiliar vocês devem ser capazes de fazer lá acho que os 4 primeiros exercícios da lista, tá? Que são aqueles de movimentos com velocidade constante. E aí, na aula que vem, eu imagino que segunda-feira já esteja bem o suficiente para a gente fazer a aula presencial, tá? E se eu não tiver, eu vou ter que avisar vocês e ver o que a gente vai poder fazer. Provavelmente vai ser aula online também, se não tiver piorado, né? E aí a gente vai poder fazer exercícios que são mais interessantes, porque a gente vai entrar na ideia dessa movimentos de consideração constante, tá? Que vai ser o nosso próximo tópico. Certo, pessoal? Alguma dúvida aí? Eu posso esclarecer para vocês?
Então tá, pessoal, desculpem aí ter que acabar a aula um pouco mais cedo, mas eu acho que é só mais um exemplo aí que vocês podem acompanhar através das notas de aula, tá? Então beleza, pessoal. Até, até o próximo aviso aí, ou aviso que a gente vai fazer. Se tudo der certo, segunda-feira a gente tem aula presencial normal, tá? Abraço aí, até mais.